Olá, turma. Eu sou a professora Cristiane, a professora de ciência. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciência. Então, vamos lá, vamos pegar nosso material, tá? Nosso livro, nosso caderno. Vamos fazer hoje uma autocorreção da atividade que a professora passou na última aula e vou fazer uma recapitulação do conteúdo que já foi ministrado, que eu falei sobre a organização celular. Então, hoje nós vamos relembrar, tá, gente? Então, prestem bastante atenção, tá? Que a professora vai fazer uma recapitulação. Nós vamos falar um pouquinho das células, tá? Para você não esquecer, é muito importante. Vamos lá? Vamos pegar nosso livro, nosso material e sempre marcando, como eu sempre falo para vocês, sempre fazendo anotações. Então, gente, aqui eu falei na última aula sobre a organização celular, né? A organização das células, a importância das células para o ser humano, né? Então, dentro dessa organização, nós temos as características dela, né? As características dos seres vivos, que elas podem apresentar o quê? Elas podem apresentar ou podem se destacar pelas presenças das células, né? Que são consideradas unidades estruturais, né? E funcionais de todos os seres vivos. Então, quando eu falo de todos os seres vivos, eu estou englobando os animais, os vegetais, que seriam as plantas. As células, elas não ficam isoladamente, elas trabalham em conjunto. Lembra que eu falei para vocês que as células, elas trabalham em conjunto, as células, elas não ficam isoladamente, tá? Elas trabalham em conjunto, mas existem seres, né, que são formados por uma única célula. Nós temos os seres unicelulares, como vocês estão observando aqui, ó, seres unicelulares. Esses seres unicelulares, eu já estou falando, é uma única célula. Quem se destaca nos seres unicelulares? As bactérias, né? As bactérias, os protozoários são seres unicelulares que têm uma única célula. Esses são seres unicelulares que têm uma única célula, ok? Esses seres, eles são normalmente vistos a microscópio. Nós podemos ver ele a olho nu? Não, nós não podemos ver ele a olho nu, apenas através de microscópio, tá? E os seres constituídos por diversas células, quando eu falo diversas células, eu estou falando milhões de células, trilhões de células, são multicelulares, né? Pluricelulares, multicelulares, quando tem trilhões de células, certo? Como o caso dos animais, as plantas, né? E também alguns fungos, a maioria dos fungos. Então, aqui, gente, nós somos, quando eu falo pluricelulares, eu estou me referindo a mais de uma célula, a trilhões de células. Quem é que tem esses trilhões de células? Os animais, as plantas, né? Os vegetais. Quando eu falo vegetal, eu estou me referindo às plantas, ok? Então, aqui nós temos essa imagem, olha, as células, elas são muito pequenas. A maioria, ela só pode ser visualizada por meio de quem? Por meio do microscópio, certo? A gente não consegue ver célula a olho nu, a gente não consegue observar a célula a olho nu. Tem que seguir o quê? Tem que ser visto através, tem que visualizar pelo microscópio, tá, gente? Aqui nós temos essas imagens, olha. Aqui nós temos a ameba, que ela é vista, né, que é um micro-organismo de uma célula. Tá aqui, ó. Nós temos aqui também, olha, essa ameba. Nós temos essa célula vegetal aqui, célula de uma planta. E aqui eu tenho o quê? O embrião humano. Esse embrião humano aqui, ó, com duas células, tá? Isso aqui vai acontecer o quê? O início de uma vida. Então, aqui eu tenho o quê? Eu tenho células, certo, gente? Eu tenho seres pluricelulares, onde tem trilhões de células. E as células, elas estão sempre se substituindo. Uma depende da outra. Por quê? Porque elas trabalham em conjunto, elas não trabalham isoladamente, tá? Uma célula é pré-existente da outra, não esqueçam disso, tá? Aqui, gente, nós temos, apesar de apresentar grande variedade de forma, função e tamanho, todas as células têm uma organela, uma organização interna, que as torna capazes de realizar diversas funções necessárias à manutenção da vida. De acordo com essa organização, a célula, nós temos o quê? Procarionte e eucarionte. Aqui nós temos a célula procariótica. Procariótica ou procarionte é a mesma coisa, tá bom? Então, essa célula procariótica,
ela não apresenta o que? Uma membrana. Ela não apresenta uma membrana delimitada no material genético. O material genético dessa célula procariótica, ele é disperso no citoplasma, não tem, tá bom? Ele é disperso no citoplasma, não tem. Então, a principal membrana que apresenta é a membrana plasmática. Os organismos formados por células procarióticas são denominados procariontes. Todas as bactérias, né, são procariontes. Por quê, professora? Porque não tem uma membrana. A membrana ela é delimitada. O material genético da bactéria, ele é disperso, tá? Ele é totalmente disperso no citoplasma. Não tem. Então, células procarióticas são, no caso das bactérias, que são procariontes, ok? Agora nós temos as células eucariontes. As células eucariontes, gente, está aqui, olha. Essas células eucariontes são o quê? São os animais, são as plantas, já é diferente da procariótica. A eucariótica já é diferente da procarionte, desculpa. A eucariótica, ela apresenta um material genético isolado no citoplasma, por meio de uma membrana que ela envolve o que? O núcleo. O organismo formado por células eucarióticas são denominados eucariontes. No caso dos animais, protozoários e os fungos são formados por células eucarióticas. Tá? Então, essa célula eucariótica, ela já apresenta o que? O material genético. Ele é isolado no citoplasma, já tem um núcleo, né? Já envolve o núcleo, com todas as organelas bonitinha. É no caso das células eucarióticas, tá bom? Então, quando eu falar de célula eucariótica, você já sabe que tem um núcleo, que tem uma membrana plasmática toda envolvendo esse núcleo, tá? Já as procarióticas, não. O material genético da célula procariótica, ele é disperso no citoplasma, tá? Ele é o quê? A membrana dele, ele não apresenta a membrana delimitada do material genético, tá? Já é totalmente diferente, ok? Agora vamos lá na página 7. Só relembrando para vocês, tá bom? Aqui, gente, vamos falar um pouquinho das células, da estrutura da célula eucariótica. Lembra que eu falei na agorinha que eu falei da célula eucariótica, que seria o quê? A maioria dos seres vivos, né? Tem células eucarióticas. Dentro das células eucarióticas, tá, professora, nós conseguimos ver uma célula? Não, nós não conseguimos ver uma célula a olho nu. Tem que ser através do microscópio, tá, gente? Com a ajuda, né, do microscópio para poder visualizar uma célula, tá? As células eucarióticas, elas são compostas basicamente por 3 partes. Qual seriam essas 3 partes? Primeiramente, gente, nós temos o que? A membrana plasmática. Lembra que eu mostrei para vocês na última aula sobre as 3 partes importantes de uma célula? E eu mostrei um desenho, né? Que seria o que? A membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Lembra que eu mostrei para vocês, que eu até relatei que parece um ovo frito, né? Então, gente, é igual um ovinho frito. Nós temos a gema, que seria o quê? O núcleo, certo? Da gema, o núcleo, nós temos o quê? O citoplasma seria o quê? A clara do ovo. Então, primeiramente aqui, nós temos o quê? A membrana plasmática. O que a membrana plasmática é, professora? O que ela é responsável? Ela é responsável pelo movimento externo das células, certo? Constitui uma barreira que seleciona a substância que entra e que sai da célula. A membrana plasmática, como eu sempre falo, ela é um soldadinho, que ela deixa entrar e ela deixa sair. Ela seleciona as substâncias que entram na célula. Ela não deixa qualquer coisa entrar na célula, ela seleciona. Então, a função dela é selecionar, tá? O núcleo, gente, é uma membrana que está contido material genético, a nossa hereditariedade, né? Ele está o quê? Está os nossos genes, ok? O núcleo que coordena toda a nossa atividade celular, além de transmitir as nossas características hereditárias, como eu falei para vocês, tá? É onde está armazenado o nosso material genético, o nosso DNA, onde ficam nossas características hereditárias, ok? E o citoplasma, por último, é a região que preenche a célula e tem aspecto gelatinoso, é igual uma gelatina, tá? Está localizada entre o núcleo e a membrana plasmática,
Nele são encontradas várias organelas que ficam mergulhadas nesse citoplasma. Esse citoplasma, ele tem o quê? Ele tem água, tem sais minerais, tem muito nutriente, e é nele que as células elas ficam mergulhadas, tá bom, gente? Então, essa daqui seria o que? As 3 partes fundamentais de uma célula eucariótica, não esqueçam disso, tá bom? Aqui nós temos o quê? As principais células que estudaremos são o que? As mitocôndrias, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo golginiense e outros mais. Aqui eu tenho uma célula eucariótica, tá bom? Uma célula animal, tá, turma? Essa célula aqui, ó, é uma célula animal. Lembra que eu já expliquei para vocês sobre essa célula? Eu vou só relembrar, tá bom? A importância dessa célula, tá, gente? É uma célula animal, ela é muito bonita, como vocês estão observando aqui. Aqui eu tenho o que nessa célula? Eu tenho, primeiramente, vocês estão observando, turma, o ribossomo. Onde é que eu estou falando aqui do ribossomo? Olha, é uma das organelas, tá? A membrana plasmática aqui, olha, citoplasma, o núcleo, onde fica toda a nosso material genético, certo? A nossa hereditariedade, ok? O retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático, aqui eu tenho a mitocôndria, tá? O lisossomos e o complexo golginiense. Então, cada organela dessa aqui, como eu citei para vocês na última aula, ela tem uma função. E uma função vai levando para outra função, vai sempre jogando para outro, tá bom, turma? Então, esses daqui seria o quê? Uma célula com várias organelas dentro dessa célula. Cada uma tem uma função específica, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da produção de energia. Quando eu falo de produção de energia, eu estou falando de quem? Eu estou falando da função da mitocôndria. Cadê a mitocôndria aqui? Vamos lá procurar a mitocôndria. Olha aqui a mitocôndria. Vocês estão observando? Qual é a função dela, professora? A função da mitocôndria, gente, é produção de energia. A nossa energia que a gente gasta do nosso dia a dia. Quem é que libera isso para a gente? As nossas células, tá? A mitocôndria. Então, a mitocôndria ela é uma organela membranosa responsável pela geração de energia, né? Para os organismos. Para isso, utilizam o que? O oxigênio vindo do ar. É o que a gente inspira, tá? E os nutrientes absorvidos pelos alimentos em um processo chamado de respiração celular. Agora, por isso que nós temos que nos alimentar bem, porque é através desses alimentos que as nossas células vão conseguir absorver todos os nutrientes necessários que elas precisam, tá bom? Então, tudo que você faz, come, corre, estuda, anda, até mesmo dorme, depende de quê? Depende de energia, certo? Essa energia ela é liberada por quem? Ela é liberada pela mitocôndria. A mitocôndria é uma organelazinha que fica dentro das células, gente. Então, a mitocôndria ela é responsável por gerar energia. Se eu estou falando com vocês agora, eu estou liberando energia, né? Mas se eu tivesse com fome, se eu não tivesse me alimentado direito, eu estava assim falando constantemente? Com certeza que não, tá bom? Então, quem é que está liberando essa energia para mim? A mitocôndria, tá? Que é a produção de energia, ok? Vamos lá? Agora, turminha, vamos aqui para a página 8, tá? Página 8, vamos falar um pouquinho de quê aqui? Dos ribossomos. O que o ribossomos, ele é responsável? O ribossomos, ele é uma organela, certo? Ele é responsável por quê? A produção de proteína, tá? Então, os ribossomos, ele é responsável pela produção de proteína, que são o quê? É o principal material da formação dos músculos, né? Então, as proteínas são o principal material de formação dos músculos, do sangue, da pele, dos órgãos, né? Interno. Esses nutrientes são necessários no reparo dos tecidos do nosso corpo, para nossos hormônios, anticorpos, vitaminas, né? E outras substâncias essenciais. Enfim, todas as partes do corpo necessitam de proteína para sua formação, sustentação e renovação, né? Na célula existem pequenos grãos de ribossomos, tá? Que ele é responsável pela produção de proteína.
Então, o nosso corpo ele necessita de proteína. E quem é que libera essa proteína? São os ribossomos, porque eles fabricam essa proteína, tá, turma? Então, aqui, vamos falar um pouquinho do complexo do retículo endoplasmático. Vocês estão aqui, olha aqui os ribossomos. Vocês estão vendo os ribossomos? Os ribossomos são esses pequenos pontos. Ao lado dos ribossomos, nós temos o retículo endoplasmático. Qual é a função desse retículo endoplasmático aqui, turma? A função dele é o transporte de substâncias. Por quê? Porque os ribossomos eles vão fabricar, eles fabricam, né, essas proteínas. Quem é que vai transportar essas proteínas? Os ribossomos, olha, tá aqui pertinho, ó, tá? Então, os ribossomos, eles são responsáveis por esse processo, né, de substância. Eles podem estar soltos no citoplasma ou aderidos no retículo endoplasmático também. Ó, ele pode estar solto, ele pode estar aderido aqui, ó, no retículo endoplasmático, tá, turma? Que é uns canais, uma rede de canal responsável pelo transporte, tá? Pelo transporte de substância da célula. Esse retículo endoplasmático, ele pode atuar na produção de proteína e lipídios, tá? Proteínas e de lipídios. Ok? Isso daqui seria a função dele. Agora nós vamos falar um pouquinho do complexo golginiense. Olha só que bonito esse complexo golginiense aqui. Qual é a função do complexo golginiense? A função dele é armazenar e liberar substância para outras organelas. Essa é a função do complexo golginiense, né? Ele caracteriza o quê? Ele caracteriza um conjunto de sacos achatados, né? Que parecem esses sacos achatados aqui, com um grande centro de armazenamento e separação de substância produzida nas células. Para exemplificar, né, o muco presente no nariz e na boca, ele é produzido pelos ribossomos e transportado pelo retículo endoplasmático, que fica um próximo do outro, tá? Depois, segue para o complexo golginiense, no qual é modificado e liberado por meio da vesícula. Por isso, as células presentes nas mucosas apresentam um complexo golginiense extenso, tá, gente? Então, isso daqui, o complexo golginiense, o que é? Armazenamento e liberação de substâncias, tá? E aqui nós temos os lisossomos. Os lisossomos são pequenas bolsas membranosas, né? Tá aqui, olha, que armazenam enzima digestiva. Qual é a função desses lisossomos? A função dele é a digestão das células, né? Digestão de cada célula. Então, ele é utilizado para transformar, para digerir todas as substâncias grandes, né, em menores. Justamente por isso. Vem aquelas substâncias grandes, aí vai lá, ele vai digerir, ele vai diminuir, tá? Essas substâncias em menores. Substâncias menores seguem, né? Aliás, substâncias menores conseguem passar pela membrana plasmática, mas substâncias grandes, no caso as substâncias maiores, precisam ser englobadas pela célula em um processo chamado de fagocitose. Depois da célula englobada, pode até ser uma bactéria. Os lisossomos agem e digerem, né, os nutrientes. Esses lisossomos, eles podem ajudar na renovação celular, digerindo organelas antigas ou danificadas, promovendo uma reciclagem de células. Então, a função dele, né, desses lisossomos, é a digestão celular. Ele transforma nas maiores, né, substâncias, naquelas substâncias maiores, nas menores, para poder as células poder absorver esses nutrientes. Tá bom? Aqui vamos para a página. Deixa eu verificar aqui. Página 9. Vamos falar um pouquinho do microscópio. Vou relembrar para vocês do microscópio, né? Então, o microscópio, gente, ele foi o quê? Aqui, ó. O microscópio ele foi inventado para ampliar o quê? Ampliar as imagens de objetos não visíveis a olho nu. Quando eu falo a olho nu, aqui, ó, estou olhando para vocês a olho nu, certo? Então, o microscópio ele já foi inventado para aumentar ou ampliar essas imagens quando a gente não consegue visualizar a olho nu, tá? O microscópio, ele é o que? Ele é composto e formado por lentes
quando se observa através da lente ocular e vista por uma imagem real, aumentando a imagem, tá, gente? Então, justamente como vocês estão observando aqui, ó, ele é composto, formado por várias lentes, tá? Para observar através de lentes ocular e vista uma imagem bem virtual, aumentando o que? A imagem real. Tá aqui, ó. Você quer observar uma célula. Você não consegue ver a célula a olho nu, você vai colocar no microscópio, aí sim você vai ver ela mais real, mais perfeita, né? Mais próximo. Então, o microscópio, ele é justamente para poder ajudar, né? Quando a gente não consegue ver a olho nu, para poder visualizar bem melhor. Ok? Aqui, vamos lá para a página 10. Deixa eu colocar aqui. A página 10 está falando um pouco sobre esses estudos, né? Do microscópio, a importância do microscópio para o estudo, né? O estudo das células. Entretanto, não avançou tão rapidamente após o desenvolvimento do microscópio composto. Então, aqui, gente, olha só, na década de 1950, foi desenvolvido o primeiro microscópio eletrônico, capaz de produzir imagens ampliadas, né? Esse microscópio eletrônico, gente, ele é um dos melhores, que você consegue ver a imagem muito nítida, né? Então, ele é chamado o quê? Atualmente, o ramo da ciência que estuda a célula é chamado de biologia celular. Gente, olha só. Na última aula, eu passei uma atividade para vocês, que foi sobre a página 11 e a página 12. Vamos fazer essa autocorreção? Peguem o livro didático, tá? Agora vamos fazer essa atividade, tá? Vamos fazer, aliás, essa correção na página 11. Na página 11, estava pedindo o quê? Lembra que eu pedi para vocês? Está falando, os seres vivos apresentam algumas características em comuns. Entre os itens listados abaixo, marque com X aqueles que caracterizam os seres vivos em geral. Então, você vai marcar com X aqueles que marcam, aqueles que indicam, né, caracterizam os seres vivos em geral. Qual vocês marcaram? Primeiramente, você vai marcar aqui, ó, presença de célula, né? Caracteriza os seres vivos. O que mais? Reação de estímulo, caracteriza o ser vivo. Necessidade de energia, caracteriza o ser vivo. Ciclo da vida, caracteriza reprodução e capacidade de falar. Isso daqui, olha, seria o quê? Seria a característica dos seres vivos. Então, você marque, não esqueça, presença de células, reação ao estímulo, necessidade de energia, ciclo de vida e reprodução e capacidade de falar. Aliás, essa daqui não, tá, turma? Capacidade de falar não. É até na reprodução. Você não marca só a locomoção e a capacidade de falar. O restante vocês podem fazer um xizinho. Ok? Aqui a segunda questão. A segunda questão está falando: as zebras são animais que passam muitas horas no dia pastando, pois as plantas são de sua fonte de alimento. Sobre isso, responda as questões a seguir. A letra A está falando: a alimentação está relacionada a qual característica básica dos seres vivos? Aí você vai colocar, verifique se vocês colocaram certo. A alimentação está relacionada à necessidade de obter energia, que seria essa daqui, da letra A. Você coloca, não esqueçam, a alimentação está relacionada à necessidade de obter energia, a letra A, ok? E a letra B está falando, as zebras são organismos autotróficos ou heterotróficos? Você vai justificar a sua resposta. Aí você vai falar que as zebras, elas são organismos heterotróficos, porque elas necessitam de outros animais para poder se alimentar. Não esqueçam que organismos heterotróficos nós dependemos de outro organismo para se alimentar. Autotrófico, não. Os vegetais são autotróficos. Por quê? Porque eles fabricam o seu próprio alimento. Mas a zebra, ela é heterotrófico, ok? Muito bem. Agora aqui, vamos lá na terceira questão. A terceira questão está falando, os recifes de corais, tá, formam costões
pelo acúmulo de substâncias calcárias e resistentes, que constitui seu esqueleto. Quem não os conhece pode pensar que se trata de conchas com acúmulos de algas. Quais as características dos corais, como as da foto, devem apresentar para que sejam consideradas seres vivos? Aí você vai colocar, gente, olha aqui. Para serem considerados como seres vivos, eles devem apresentar o quê? Primeiramente, o ciclo de vida, tá? E coloquem, para serem considerados como vivos, vírgula, eles devem ter um ciclo de vida, tá? Como? Qual seria esse ciclo de vida? Se reproduzir, se alimentar, certo? Obter energia e apresentar células. Essa seria a resposta da terceira questão, tá? Para eles apresentar vida, eles teriam que ter um ciclo de vida, como reproduzir, se alimentar, tá? Obter energia e apresentar células. Seria essa a terceira questão. Agora vamos lá para a página 12, ok? Todo mundo corrigindo comigo, tá bom, turma? Se você fez, mas verifica se está certo. Se não tiver, apaga e coloca o certo, tá? A quarta questão está falando. A imagem ao lado, ela representa um ser vivo. Identifique esse ser vivo. Qual seria esse ser vivo, né? Existe duas características dele. Aí, primeiramente, você vai colocar o quê? Esse ser aqui é uma bactéria. Aí você coloca uma bactéria. É o quê? É um ser vivo unicelular e procarionte, tá? Você coloca, é uma bactéria, é um ser vivo unicelular, porque tem uma única célula, e ele é procarionte, tá? Procarionte. Por quê? Porque ele não tem o núcleo, a membrana plasma, o núcleo dele é delimitado aqui, ó, no citoplasma, ok? Não esqueçam. Bactéria, aí você responde, ele é um ser vivo unicelular e procarionte. A quinta questão. Aqui a quinta questão está falando, as ilustrações a seguir representam uma célula animal e uma vegetal. Aqui eu tenho uma célula o quê, turma? Eu tenho uma célula animal e uma vegetal, certo? Aqui, nessa primeira questão aqui, ó, nós vamos falar sobre a célula animal. O que você vai colocar aqui? Aqui da célula animal e da célula vegetal, as duas elas têm o quê? Membrana plasmática. Aí você coloca bem aqui onde eu estou apontando, olha, a membrana plasmática, certo? Segundo item, vamos aqui para célula animal. Aqui vocês vão colocar o quê? O que seria isso daqui, gente? Lembra que eu falei? Retículo endoplasmático. Coloquem aqui, ó, onde eu estou apontando. Retículo endoplasmático. E aqui no meio, o que a célula animal, o que a vegetal tem? Núcleo. Aí vocês vão colocar núcleo bem aqui. Verifiquem se está ok. Núcleo. E aqui, o que a célula vegetal tem que a animal não tem? Aí você vai colocar parede celular. Essa parede celular, ela é exclusivamente da célula vegetal. Ao lado, você vai colocar o quê? O que seria isso daqui que é exclusivamente da célula vegetal? O váculo, tá? Aí você vai colocar váculo aqui. E aqui, o que seria da célula vegetal? O cloroplasto, que ele é exclusivamente da célula vegetal. Bem aqui você vai colocar o cloroplasto, ok? Então essa seria o quê? A quinta questão. Vamos lá? Continuando. De acordo com a identificação que realizou, preencha no quadro abaixo, usando o símbolo mais para indicar a presença e menos indicar a ausência das estruturas listadas no tipo de célula indicada. Aqui nós temos as estruturas, lembra que eu falei para vocês? Nós temos o quê? Parede celular, cloroplasto. Primeiramente, vamos falar da parede celular. A parede celular, a célula animal tem? Não, não tem. Aí você coloca menos. Quem é que tem a parede celular? A célula vegetal. Aí você coloca o maisinho aqui, tá bom? Cloroplasto. Célula animal tem? Não tem. Aí você coloca menos. A célula... desculpa, cloroplasto.
A célula animal, ela não tem, você coloca menos. Célula vegetal, o cloroplasto, a célula vegetal tem, que ela é exclusivamente da célula vegetal, e você vai colocar maisinho aqui. Membrana plasmática, a célula animal tem membrana plasmática, e você vai colocar o mais que tem. E a célula vegetal também tem, aí você coloca o mais. Citoplasma, a célula animal tem citoplasma, aí você coloca o mais. E a célula vegetal também tem o citoplasma, mais, tá? Núcleo, a célula animal tem núcleo, aí você coloca o mais. E a célula vegetal também tem o núcleo, mais. Então, gente, a diferença da célula animal para a vegetal é que a célula vegetal ela tem 3 organelas a mais do que a animal. Qual seria essas organelas aqui a mais da vegetal? Parede celular, cloroplasto e váculo. Esses são os 3 itens que tem a mais, tá? Da célula vegetal, que a célula animal não tem. Essa seria a diferença, tá bom? Vamos lá para a nossa última atividade, está falando a 6ª questão. Para que uma célula animal produza uma proteína, ocorre um processo que envolve várias organelas celulares. Observando o esquema da célula, a seguir, identifique quais as organelas que seriam essas e escreva a função de cada uma delas. Aí você vai colocar primeiramente qual é a célula que produz a proteína. Primeiro seria o quê? Retículo endoplasmático. Aí você coloca o retículo endoplasmático que transporta as substâncias necessárias para produzir proteínas, né? Então, retículo endoplasmático, tá? Que transporta as substâncias necessárias para produzir o quê? A proteína, tá? Ok? Vamos lá, e você põe vírgula. Os ribossomos, tá? Os ribossomos que produzem as proteínas, tá? Coloque os ribossomos que produzem as proteínas, aí vírgula. O complexo Golginiense, que armazena e libera as proteínas, tá? E a mitocôndria que produz energia. Então, nós temos o quê? Nós temos o retículo endoplasmático, nós temos o ribossomos, tá? E nós temos o complexo Golginiense, que vai liberar essa energia, e a mitocôndria, que vai produzir essa energia. Então, todos eles se envolvem liberando essa energia, que seria a 6ª questão. Tá bom, turminha? Então, a nossa atividade, ela fica até aqui. Eu fiz a autocorreção, tá? Da página 11, da página 12, para vocês. Verifiquem se está certo, tá? Se estiver errado, apague e coloque certo. Isso é muito importante. Tá bom, turma? Fazendo isso, não esqueçam, faça isso se você fez, mas tenha o hábito de verificar mesmo se está certo, com essa autocorreção. E eu fiz uma recapitulação do conteúdo que foi ministrado na última aula, tá bom? Sobre as células, tá bom, turma? Então, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima aula.